Você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres, apesar que tem 4 hoje. Mas são 5 mulheres com 5 identidades, mas todas com um único objetivo: levar a reflexão política para o seu lar, para a sua comunidade, para o seu lugar de fala, para onde você estiver. E hoje a gente tem muitos assuntos aqui muito interessantes. A gente vai falar de família. Quem não gosta de falar dessa instituição que todos nós, de uma forma ou de outra, de um formato ou de outro, a gente faz parte. E a gente está chegando perto do Natal e a gente começa a ter esse sentimento gostoso, né? Porque o Natal está muito relacionado com a família. É uma festa totalmente familiar. Então, aproxegue aí com a gente, vem aqui passar esses 50 minutos, quase 1 hora, falando aí sobre família. A gente trouxe uma especialista aqui para falar dos tipos de família, das relações familiares, e também vamos falar de uma possível alteração na legislação, no Código Penal, no artigo 121, onde fala da qualificadora do feminicídio. Então a gente tem um programa aí recheado de discussões, como sempre, muito importante, que de certa forma irá impactar o teu dia a dia. Mas eu já estou aqui com a nossa apresentadora das armações de óculos novas aqui da Bahia, Andréia Peixoto. Cada roupa um óculos. Minha filha, cada roupa um óculos. Você sabe que eu estou usando óculos agora, mas como sempre... ficou linda isso, todo um vermelho. Ficou muito combinando com sua paleta de cor. Uma cor muito básica aqui. Não estou bem assim, igual como eu, né? Mas eu puxei pra lá, entendeu? Eu vou usar aqui ainda, mas estou com a nossa Tupinambá mais internacional. Jéssica Tupinambá. A nossa Viviane Leite está fazendo prova, gente. Vamos torcer que ela tire notas boas e passe direto, né? Eu amo livre. Ótimo, ela tá tirando nota certa. Manu Portela também está em compromissos profissionais e vamos aqui para a nossa convidada. Gente, que mulher bonita, né? Não é? Charmosa, que está aqui. Vamos conhecer aqui Janaína. Gente, peraí, deixa eu caçar aqui que ela me mandou nesse instante o seu currículo. A gente quer conhecer um pouco dessa lindíssima mulher. Gente, ela fez essa foto agora aqui. Olha, que perfil de modelo aqui, né? Gente, hoje nós estamos aqui com essa linda companhia, a Janaína Araújo. Ela é itabonense, pedagoga especialista, advogada, mestra em Direito, atuante na área de Direito das Famílias, né? Eu falei que a gente ia falar de famílias e Direito Eleitoral. Sócia do Lima e Araújo Advogados, localizado no Itamuda Trade Center, e atua também como advogada coordenadora do Departamento de Assistência Jurídica Gratuita Municipal de Itabuna, mais conhecido como Defensoria Pública Municipal, mais fácil falar, né? E é líder, ela também vai falar um pouco sobre o Grupo Mulheres do Brasil, como é essa composição das mulheres, né, do Grupo Mulheres do Brasil, mãe de Iago e de Esther, né? 2 joias preciosas. E tem que mandar um beijo aqui pra Esther, essa coisa. Manda um beijo pra Esther. Iago e Esther. Iago já é um adulto. É azul. Amanda, então jovem assim, já tem um filho que ela queira dar. O tempo passa, Jéssica. O meu tá chegando aí, graças a Deus, falando em família. Né, meu filho vai passar o Natal com... Ai, que delícia, Liz. E minha nora também tá chegando. Eu tô muito, muito feliz por isso. E a gente falando de família, né? Família é algo tão bom, né? Eu sinto uma paz enorme daí quando eu tô em casa e tá os meus filhos, o meu marido, a gente senta ali, meu marido sabe fazer pastelzinho, aí ele faz uns pastelzinhos,
aquela harmonia da gente ficar ali no lar, batendo no papo, né? Desculpa, Liz, mas o William é chefe de cozinha. É chefe de cozinha. Ele arrasa. Ele arrasa, viu, Jéssica? E ele ainda faz uma pururuca, né? Aquele toicinho frito na panela de pressão. Aquele que faz croque-croque. Delícia. Assim, né? Com a cerveja gelada, fica muito bom. E a gente tá perto do Natal, né? Você decorou sua casa? Já decorei. Já botou né? Primeiro das vindas aqui a Janaína, que é parceira, né? Colega, advogada e também do Grupo de Mulheres do Brasil. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu tenho muita admiração por Janaína, pelo trabalho que ela desempenha como advogada, como mulher, né? Então, assim, muito obrigada pela sua presença aqui. E dizer que é uma honra para a gente falar sobre família, né? Porque a gente está inserido na família, né? A gente vive em função da família, né? Tudo que a gente faz, a gente tem esse prazer, né? De estar perto da família. E ainda por cima, quando a gente busca... E tem tantos modelos de família que a gente vai saber de doutora Janaína aqui, como é esses modelos de família que as pessoas de casa não sabem, né? Sim. Mas assim, a gente tem inúmeras famílias, modalidades de família que tem propriedade para falar que é especialista, né? Seja bem-vinda, Janaína. É Janaína, né? Janaína Araújo. Seja bem-vinda, Janaína. Eu fico muito feliz de trazê-la aqui. E eu queria que você comentasse um pouco, primeiramente, antes da gente falar da família, que é algo muito gostoso, dos Mulheres do Brasil, Grupo Mulheres do Brasil. Bom, é um prazer para mim estar aqui com vocês, né? Ao lado de mulheres tão empoderadas, mulheres que marcam presença por onde passam e acreditam naquilo que está fazendo. E isso é uma coisa extremamente importante porque a gente só consegue trazer marcas positivas quando a gente acredita no que faz, né? Porque isso acaba nos impulsionando. Naquele momento que a gente está um pouco desanimada, às vezes pensa até em desistir, se sente um pouco cansada, mas quando a gente acredita, aquela fé, aquela crença faz com que a gente continue se movimentando em prol daquele objetivo. Na verdade, o Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem alguns núcleos espalhados aqui pela Bahia, necessariamente, a gente só tem 5 municípios. Mas pelo Brasil e pelo mundo a gente tem diversos, né? Então, inclusive agora, início do mês de dezembro, tivemos mais uma vez a agenda que é promovida de maneira geral. O Brasil inteiro, lideranças do Brasil todo se reúnem em São Paulo para poder programar o ano seguinte. Então, dessa forma aconteceu, agora início de dezembro, e nós tivemos a presença de uma outra colega, que também é advogada e que também lidera o grupo junto conosco aqui, que é a doutora Vandressa. Ela marcou presença, representando o município de Itabuna e o nosso núcleo. Então, a gente tem aqui em Itabuna alguns comitês que fazem parte desse Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo que tem como missão, como visão, como valores, a todo tempo focar na mulher. Seja essa mulher para ocupar espaço, seja essa mulher para poder impulsionar outras mulheres, mulheres que estão em várias áreas, em vários segmentos, desenvolvendo diversos tipos de trabalho, seja ela em casa, seja ela como empreendedora, seja ela como advogada, seja ela como médica. Cada comitê desse acaba atuando em áreas diferentes e faz com que reúna ali um grupo de mulheres de áreas diversas e que ali possa trazer momentos, eventos, alguns instantes que a gente possa estar, de fato, trazendo à tona assuntos que sejam interessantes e que sejam impulsionadores mesmo, para poder fazer com que essa mulher que muitas vezes está ali desacreditada, ela comece a perceber o seu valor e de que maneira ela pode estar contribuindo com essa sociedade. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, de uma maneira geral, a visão maior dele é essa. É empoderar mulheres, fazer com que essas mulheres se tornem mulheres que acreditem em si mesmas e assim possa expandir isso para outras mulheres em diversas áreas. Hoje, quando eu vejo a Janaína falando, né, daí ela falou do Grupo Mulheres do Brasil, desse trabalho incrível que esse grupo faz para fomentar as mulheres nos mais diversos espaços, para que ela coloque ela no cenário de protagonismo, né, nas diversas relações que envolvem o feminino. E hoje de manhã eu e Deia participamos do primeiro fórum, né, de políticas públicas, governanças para controle social, né, que foi realizado pelo Território Sul, que nós já fazemos parte das discussões. Jéssica já fez parte do FPA, foi de lá que a gente conheceu o pessoal do Território
do território sul, né, e integramos as políticas públicas, que depois as políticas públicas que serão aí entregues, sugestões, né, os debates, porque é feita uma escuta, né, os territórios. Cada lugar da Bahia tem um território com escuta. Chama a população, escuta da população, para que ali técnicos que geralmente compõem esse território, através dessas escutas, possa formular as políticas que serão mais adequadas e eficientes para a população. E vendo Janaína falando, hoje, lá, Janaína, no primeiro fórum de políticas públicas, lá organizado pelo Território Litoral Sul, foi justamente sobre a mulher do campo, né? A quantidade de mulheres que a gente tem no estado da Bahia que trabalha no campo e que as políticas necessárias para tornar essa mulher uma empreendedora, né? Para que ela possa alcançar uma economia, que ela possa, às vezes a gente vai falar de arranjo familiar, uma família monoparental, que ela possa tirar da terra ali o sustento necessário. A gente sabe que para essa mulher ter isso, né, que o Mulheres Brasil ajuda muito nesse fomento, nesse incentivo, servindo até de um intermediário, né? A gente sabe que essa mulher depende de vários incentivos, de várias oficinas, de várias cooperativas, associações, políticas públicas também adequadas para trazer esse empoderamento às mulheres. Eu tenho uma pergunta a fazer. Primeiro, seja muito bem-vinda. Lindíssima você, tá? Então, para as mulheres que estão em casa, né? Como é que faz para essas mulheres acessar, saber um pouco melhor sobre essa organização? Pronto, excelente pergunta. Inclusive, a gente aproveita a oportunidade até para poder estar, de fato, transmitindo esse conhecimento. Nós temos aqui em Itabuna alguns comitês que compõem o núcleo de Itabuna. Sim. Né? O Grupo Mulheres do Brasil tem diversas modalidades de comitê, mas o nosso município, a gente tem hoje 8 comitês atuantes. Então, a mulher precisa, de início, conhecer um pouco sobre o grupo, ver qual comitê que ela se identifica, porque tem o comitê de saúde, de educação, de políticas públicas, de combate à violência à mulher, e, enfim, diversos desses comitês de empreendedorismo, que inclusive é um comitê que está bastante atuante. Então, elas podem entrar pelas redes sociais, no Instagram. Nós temos um Instagram do Grupo Mulheres do Brasil, Itabuna. Então, essa mulher vai até lá, faz um contato conosco, marca para poder conhecer, entender um pouco como é que ela pode adentrar, como é que ela pode conhecer um pouco sobre esses comitês que Itabuna tem. E aí, de repente, ela começar a compor algum comitê junto conosco e estar atuando. A gente acaba promovendo momentos de trocas mesmo, de conhecimento. Então, a gente promove esse momento de troca, as pessoas começam a perceber onde mais se identifica, porque nós, seres humanos, somos assim, né? Sim. A gente precisa encontrar a identificação para poder também despertar o interesse de estar ali, né? Sua então, habilidade, né? O que gosta. Justamente. Então, ela pode, inicialmente, acessar o nosso Instagram, o Grupo Mulheres do Brasil Itabuna, fazer contato conosco, e a partir daí a gente vai apresentando. Pegou mulheres aí? Siga o Instagram. Quando eu iniciei, assim, Vandressa, no início, né, a gente, para entrar no grupo também, a gente tinha um link. Logo bem no início, tinha um link que a gente entrava e a gente se cadastrava. Eu acho que isso entrou também. E a gente fazia, não sei se ainda tá dessa mesma forma, porque como eu já entrei tem um tempo, eu não entro, né? E aí a gente preenchia Formulário. É um formulário e depois procurava a gente para isso, né? Não sei se ainda funciona esse link, que já por isso que eu tô te perguntando. Não, a gente ainda tem, na verdade, esse link, ele fica dentro do site. Tem um site Grupo Mulheres do Brasil, que é o site geral, né? Como ela me fez o questionamento em relação ao núcleo de Itabuna, porque seriam as pessoas daqui da região, eu acabei direcionando mais para o Instagram. Mas existe o site do Grupo Mulheres do Brasil, Grupo Mulheres do Brasil, mas funciona, funciona. As pessoas podem entrar no site, vão ter vídeos explicativos. Lá está falando sobre a visão, a missão e valores do grupo. Lá tem os links também que a pessoa pode, de fato, se cadastrar e ser direcionada ao município específico, né? O núcleo específico que ela está participando, que ela está localizada. Então, assim, tem essas duas possibilidades. Pode também adentrar o site e lá vai ter informações bastante bacanas. Então, a gente falando de mulher, a gente fala também de uma das peças centrais desse arranjo que a gente chama de família.
A família atualmente ela comporta vários modelos de formação, né? Hoje a gente tem vários modelos aí. E as constituições anteriores reconheciam na nossa tradição apenas aquelas famílias que eram advindas do casamento. E a gente sabe que hoje a maioria das famílias, eu não vou dizer em estatísticas aqui, ou talvez Janaína pode dizer, a origem da família hoje não é tanto mais do casamento, né? E a nossa Constituição vigente, ela exemplifica 3 modelos de família, pelo casamento, pela união estável e pela monoparental. Porém, a gente sabe que esse número, que a gente chama lá na área jurídica, é apenas exemplificativo, não é taxativo, porque nós temos vários tipos de família, né? A gente tem a família, eu vou pegar aqui, gente, eu só achei interessante que nem eu, para elaborar esse programa de hoje, eu achei interessante. Todo mundo conhece a família natural ou nuclear, né? Sim. Que é formada pelos pais ou qualquer deles e os seus descendentes, né? Mas, vamos dizer, a chamada Tradicional, né? a tradicional, né? Tem a família extensa ou ampliada. Essa família extensa familiada, que além daqueles tradicionais, tem o tio, o primo, que acaba agregando ali os agregados, que vai na sua casa, que é tio, primo, que vai, aí vai morando também, vai ficando com a gente, né? A família substituta é aquela que acolhe o menor, né? O menino, às vezes, mora numa instituição, né, de acolhimento. É caso de adoção. Isso. E aí você tem aquela criança ali mediante guarda, tutela, adoção, né? A família monoparental, que eu acho, Janaína, que a maioria muitas famílias hoje são monoparentais, né? É a família formada por apenas um genitor, uma mulher ou um pai que mora com o filho, né? Exatamente. A família Anaparental. Como é essa, Janaína? Formada por irmãos, que às vezes não tem o pai nem a mãe, mas tem irmãos que criam um núcleo familiar. Às vezes já está ausente, né? Pai e mãe, e os irmãos se unem e constituem a família e acabam ali se ajudando, né? Um criando, criar o outro, entende? Eu já vi famílias assim, formadas por irmãos. Você conhece alguma família assim, formada por irmãos? Eu conheço. Jéssica? Eu tenho uma amiga que ela, na realidade, no semestre passado, pegando essa disciplina de Direito de Família com a professora Carolina, e ela veio abordando tudo sobre o direito de família, né? E aí ela, relatando cada tópico, como você veio falando aí veio falar da anaparental. Aí, nesse momento, ela começou a chorar, porque ela foi criada, ela e a irmã, porque os pais acabaram falecendo de acidente. E aí ela se tornou uma família anaparental. Eu acho que, se eu não me engano, a história da minha manicure, um beijo para Rai, eu acho que ela me contou que a história dela é de irmãos também. Perdeu pai, perdeu mãe e cresceu junto com os irmãos. Agora, tem um detalhe também que eu já ouvi, assim, tem mãe, mas foi criada pela irmã. Já tem essa situação, né, que também, eu acho que encaixa também nessa família. Porque, assim, ela não tem muito contato com a mãe, nem compatível, mas tem com a irmã. Que a irmã formou a família, tem esse... Agora, é muito interessante a gente trazer essa discussão da família, porque, assim, a família se torna a nossa base, né? Sim, Jéssica. Todo mundo que tem família fala assim, eu tenho uma base, a gente tem aonde retornar, tem uma rede. Só que família, na contemporaneidade, hoje, não é simplesmente aquele vínculo biológico, né? Família vai muito além do vínculo biológico. Família vai nos vínculos que construímos em nossa vida, né? A exemplo, eu considero vocês duas como alguém da minha família, porque o vínculo é forte, a amizade, o amor que construímos, a gente se considera como uma pessoa querida da família, né? Então, é algo que é muito discutido e é interessante a gente se falar da importância dessas bases familiares, das famílias que construímos em nossas vidas, né? Que vai além do vínculo biológico, o vínculo de sangue, que são as famílias que nós construímos por afinidade, né? Laços afetivos, afetividade. É isso que eu quero discutir com você, doutora Janaína.
Hoje, essa afetividade mencionada por Jéssica, ela tem sido um parâmetro para o judiciário para definir um conflito familiar? Também, bastante, tem sido bastante. Olha, quando a gente fala em afeto como base, né, para poder determinar algumas coisas relacionadas, inclusive à guarda, à convivência de crianças, de filhos menores, não tem como eu não lembrar do nosso saudoso Cristiano Chaves, né, ao qual deixou um livro fantástico, que é Teoria Geral do Afeto. Né, ele fala exatamente sobre isso. Cristiano, para quem conheceu, tinha uma mente brilhante, né, foi uma pessoa extremamente marcante no direito das famílias. Inclusive, esse nome Direito das Famílias é muito advindo do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que hoje ele enxerga justamente isso. O direito não é de família, o direito é das famílias. É justamente para dar essa visão de que a família não é um modelo único, né? Existem diversos tipos de família. A gente sabe que o afeto, a afinidade, os laços fraternais constrói famílias, inclusive quando a gente vai usar o exemplo da adoção, né? A pessoa convive com a criança ou com o adolescente, começa a conviver, começa a construir, percebe afinidades, percebe a afetividade e dali se constrói uma família que a gente não pode dizer que tem menos ou mais importância do que qualquer outro modelo, né? Então a afetividade, ela de fato é usada. Você vê que hoje as crianças, elas são ouvidas numa ação, às vezes que os pais estão em um conflito terrível ali em relação não só à guarda, porque a guarda, de uma maneira geral, na maioria dos casos, ainda é a guarda compartilhada, né? Que é aquele compartilhamento das responsabilidades entre pai e mãe, ou entre as duas famílias, paterna e materna, porque às vezes não é a presença exclusiva do pai e da mãe, mas dos avós, né? Da pessoa que criou aquela criança e que tem um laço fraternal, porque às vezes já não tem mais a presença do pai ou da mãe biológica. Então, assim, o afeto, ela é utilizada, sim, para ser escutado e utilizado como parâmetro para poder determinar a convivência desse menor. Ainda falando dessa questão de afetividade, ocorre também, em alguns casos, por exemplo, eu sou registrada, né, pelo meu pai, só que minha mãe é casada com outro homem. Ainda pelo afeto, eu poderia falar assim, eu quero que o seu nome também esteja no meu registro. Ocorre muitas situações Hoje, inclusive, a gente trabalha nessa situação com a filiação socioafetiva, né? Hoje pode, inclusive, eu publiquei essa semana agora uma decisão que saiu de Minas Gerais, salvo engano, onde a juíza concedeu a possibilidade, né, de que constasse numa certidão de nascimento o nome de duas mães e um pai. Isso foi por meio de uma ação judicial, tendo em vista que, a depender da idade dessa pessoa que esteja requerendo a inclusão desse nome, ou de mais um pai ou de mais uma mãe, tem que ser por meio de ação judicial. Então, assim, se for uma criança de 0 a 6 anos, tem um procedimento, tem que ser obrigatoriamente por via judicial. Dos 7 aos 17, pode ser via cartorária, a depender se houver consensualidade entre todas as pessoas, ou a partir dos 18 anos é diretamente no cartório mesmo, porque aí essa pessoa comprova ali esses laços que foram construídos da filiação socioafetiva ao longo da vida, porque assim, às vezes acontece, a pessoa casa com alguém com uma criança de 5 anos. O pai biológico deixa de conviver com essa criança. A pessoa ficou ali 20 anos casada, ou seja, uma criança com 5, ela está um adulto com 25, e esse homem passa a ser o pai, a referência dela. Então, assim, nada mais justo do que incluir o nome dessa pessoa, né, nessa certidão de nascimento, e a partir daí essa pessoa poder ter, inclusive, usufruído do sobrenome dos dois, né, do pai biológico e do pai socioafetivo, como tem também da mãe. Às vezes a mulher falece na hora do parto, e esse pai fica com a criança e casa com outra pessoa que cria essa criança a vida inteira como se filho fosse. Dando muito amor, dando muito carinho, dando todo suporte, né? De uma mãe biológica, que às vezes a mãe biológica nem dá, né? Todo esse suporte, mas acontece. E aí essas pessoas já têm o direito de poder constar na certidão de nascimento dessa criança, tanto o nome de mais um pai, quanto o nome de mais uma mãe. Isso vai refletir, é importante a gente frisar bastante, vai refletir em todos os aspectos, né? Porque ali ela vai constar um maior número de avós,
o maior número de pai e de mãe, e esse reflexo vai ser ad eterno, né? E a mesa Natal vai estar cheia, né? Vai estar cheia com os pais, com as mães, né? Que legal isso, né? Eu acho... isso, você falou que isso afeta, de certa forma, várias vivências e vários fatores que são formadores na personalidade. Sim. Não tem necessidade de tirar o nome da mãe biológica. Só acrescenta. Só acrescenta da mãe afetiva. Então, no mesmo registro, você que tem aquela mãe, né? Perdeu a mãe, foi órfã, muito criança, criada pela tia, criada pela avó. A quantidade de filhos que são criados por mães avós, né? E como está o nome desta avó, minha mãe afetiva? Né? Às vezes lá na delegacia, eu estou de plantão que envolve jovens, tudo, a minha mãe. Aí depois, mas espera aí, o nome da sua mãe é outro aqui. Não, é minha mãe, mas é minha avó. Foi ela que me criou, né? Inteira essa possibilidade de ter. Agora, quando a gente fala especificamente de avó, aí o procedimento é de forma diferente. Por quê? Porque na realidade ela já é avó, né? Ela já tem o vínculo, ela já tem um vínculo familiar, ela já tem um vínculo formalizado, né? Então são coisas diferentes, só que não é consanguíneo. Justamente, gente. Quem não é consanguíneo passa por todo esse procedimento, né? Até pouco tempo o irmão não poderia assumir esse papel, porque acontece, às vezes a diferença de idade é muito grande. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 6 e um filho de 26. Então, são 20 anos de diferença. Aí eu faltei, o pai faltou, e aí vamos supor que o irmão vai criar, né? A irmã passa os anos, 10, 15, 20 anos ali, e aí quer constar. Até pouco tempo atrás isso não poderia acontecer. Agora já tem julgados, já houve essas mudanças, já tem julgados que permitem. É a mesma coisa em relação à avó. Então, é analisado caso a caso em relação dessas famílias onde o laço familiar já é formalizado. Então, eu acredito que o parâmetro que é mais analisado é a afetividade. Sim, é a afetividade. É a família socioafetiva, né? É aquela que é construída basicamente pelos laços de afeto mesmo. Eu até coloquei aqui para a gente discutir, que eu achei que depois a gente vai continuar aqui passando pelas famílias, que tem famílias aqui que eu não conheci. Liz, e complementando só para descontrair, nós costumamos falar bem assim, ninguém pode falar mal da nossa família, né? Seja o que for, ninguém pode falar. Quem fala mal, gente, só quem pode, sou eu. Tem defeito, não presta, não vale nada, mas é minha família. Eu dou direito de ninguém falar mal da minha família. Realmente, não é da minha, não. É de defeito, né? Tem um recurso especial da segunda turma, analisou as relações familiares no âmbito de uma ação que discutia o direito de avós receberem pensão por morte após o falecimento do neto que criaram. O objetivo da pensão, segundo os avós, era diminuir as necessidades decorrentes do óbito. Em segundo grau, o pedido de pensão foi negado sobre o argumento de que a legislação que regula os benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, não previa a hipótese de pensionamento para os avós, mas apenas para pais e filhos menores de idade. Aí, segundo o ministro, né, Mauro Campbell, né, que foi o Relator? O relator. Deixa eu estar tentando abrir aqui a leitura, mas o celular não está cooperando. Mas Faltou com o tablet. pronto, ali, o tablet ficou. Tanto a Constituição de 1988 como o Código transformaram o conceito de família e deram relevância ao princípio da afetividade. E lá no segundo grau foi dado a esse avós, receberem do INSS a pensão em virtude da morte do neto. Até porque nesse caso também, quando vai se buscar esse subsídio da pensão por morte, um dos fatores que são levados em consideração é a dependência econômica, a dependência financeira. Então, assim, se esse neto
tinha um laço de afetividade extremamente estreito, né, com esses avós. E era quem mantinha esses avós. Então, são dois argumentos, dois pilares extremamente bem justos e bem firmes para poder se considerar aí no caso desse pedido. Então, assim, é a mesma coisa de um curatelado, né? A pessoa tem é curador de alguém e aí esse curador falece, esse curatelado vai ficar como? Então, a gente sabe que tem casos de pensão por morte que também fica para o curatelado, para o tutelado. Então, esse princípio aí de que é levado em consideração tanto o laço afetivo quanto a dependência financeira. Tem mais um tipo de família que a gente vai aqui também falar. Família binuclear. Ela é aquela que ocorre após a dissolução da união dos pais. O núcleo anterior formado pela família conjugal se divide em 2 núcleos familiares. Eu já sei essa. Eu sei a minha. Tem várias. Tem várias. Inclusive, eu não explica de essa tal de família. Olha, a gente tem um exemplo aqui, né? Nuclear. Deve ser. Uma vez uma amiga minha, Hannah, um beijo. Ela vive isso, ela tem a família do pai, da mãe. Olha, eu consegui, uma vez eu viajei, que ela carrega, gente, a família toda, né? Aí chegou, e ela, interessante que a minha amiga Hannah, ela leva a família do pai e leva a família da mãe. Aí, ó, festa. Entendeu o armário familiar ali. Mas explica, você também tem uma família binuclear? Na verdade, o que ocorre? A família binuclear, nesse caso específico que você está trazendo, é de uma filha que pega a família do pai, a nova constituição familiar do pai, e a nova constituição familiar da mãe. Exato. E aí ela consegue transitar nesses 2 núcleos familiares, também consegue, porque provavelmente os pais, apesar de terem dissolvido o casamento, a união estável, eles continuam tendo uma possibilidade de diálogo. Então, para essa filha, eu acredito ser bem confortável, né? Sim. Porque os pais romperam o relacionamento, mas acabam dando a ela a possibilidade de transitar com tranquilidade nos 2 núcleos. Quando eu brinquei dizendo que eu também faço parte disso, no sentido que eu fui casada 2 vezes. No meu primeiro casamento, o meu primeiro marido já tinha sido casado e tinha 2 filhos. Então, assim, nós casamos, eu tive um filho, que é esse meu filho mais velho, que tem 26 anos, e ele tinha o núcleo familiar do pai junto com a mãe e também os irmãos do primeiro casamento do pai, tá? Então, ele conviveu muito bem, sempre também foi uma união extremamente harmoniosa em relação aos meus 2 ex-enteados, que conviviam muito conosco, inclusive com a primeira mulher dele, durante muitos anos eu convivi muito bem também. Então, nos separamos, vivemos 19 anos, nos separamos e eu casei novamente. Desse meu segundo casamento, eu tive uma filha, que é essa de 6, que tem uma diferença de idade bem grande, né, entre os 2. Aí, o meu segundo marido sempre se deu muito bem com o meu primeiro, com o meu filho. A minha filha também se dá bem. Então, hoje o meu filho do primeiro casamento tem irmãos do primeiro casamento do pai, irmã do segundo casamento da mãe, e essa família acaba ficando ampla, né? Que coisa boa. E assim, porque isso também se dá porque as relações se tornaram harmoniosas. A gente sabe que isso nem sempre acontece dessa maneira. Tem casais que quando rompem total. Não quero nem falar. Não quero nem falar. Você vê ela deixar se comunicar. Graças a Deus eu consigo administrar bem aí isso, né? Porque eu acho que só quem ganha são os nossos filhos. Nossa. É bem verdade, se a gente for agir pela nossa vontade, única e exclusivamente, tem momentos que a gente diz, eu não quero mais nem lhe ver. Mas aí você para, respira e vai ver que aquele rompimento familiar, ele traz um prejuízo sim para o casal, mas não só para o casal, que já não é mais casal, né? Mas assim, se você rompe isso, você traz um prejuízo para muita gente, inclusive para os filhos. É verdade, né? A gente acaba tendo que fazer essa composição aí e vai vivendo da melhor maneira. Tem uma outra família aqui, a eudemonista. Eudemonista, acho que é assim que pronuncia. Eudemonista. É aquela que mostra uma nova tendência, uma inovação no conceito de família, sendo formada em decorrência da convivência entre pessoas ligadas por afetividade.
solidariedade multa, assim, sabe? Caso, né? Não É uma busca, a gente se gosta, quem vai morar junto, né? Busca a felicidade individual, no qual o direito busca da felicidade, assim, numa forte ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, a estrutura familiar através da cooperação, de solidariedade entre os membros. Ocorre muito para estudantes. Muitas meninas e meninos, né, estudantes que saem de outra cidade, vêm para aqui para Itabuna, aí vamos morar junto, aí começam a dividir aluguel, dividir as contas e convivem junto e acabam colaborando, cooperando uns com os outros e tornando uma família. Não, isso de fato acontece. Geralmente essa caracterização da família eudemonista, para além desse formato, dessa formatação que você trouxe, ela também se consolida com o passar dos anos. Porque às vezes você pode ter essa vivência, mas de uma forma muito passageira, né? Não, a gente conviveu durante 4 anos de graduação e depois a gente rompeu esses vínculos. Para ela poder ser considerada uma família eudemonista, acaba tendo um prolongamento maior de tempo, né? E esses laços, a cada momento, vai se estreitando, vai se fortalecendo e acaba que, independente de não conviverem mais na mesma residência, sob o mesmo teto, permanece aquele sentimento e aquela cooperação ainda que à distância, assim como a gente faz, né? Sim. Geralmente com os nossos irmãos, com os nossos pais, que a gente sai de casa, mas permanece ali aquele laço. Então, geralmente a família demonista é dessa modalidade aí mesmo. São pessoas que não têm laços sanguíneos nenhum, mas que escolheram o outro como família. As famosas repúblicas, né? Vamos dividir as despesas e acaba todo mundo ali virando uma família, né? Mas também tem outra, gente. A família multiparental. Deve ser, gente. É aquela que o filho possui 2 pais, 2 mães, sendo um biológico e outro afetivo, né? É um exemplo muito comum aí dos padrastos. É aquele negócio, meus filhos, seus filhos, nossos filhos, né? As famílias multiparentais. Essa dá muito trabalho, doutora, lá na defensoria. Engraçado, na defensoria a gente quase não lida com essa questão Infelizmente, eu até gostaria de lidar mais com relação a essa questão de se discutir essa convivência familiar. Porque assim, a gente acaba se deparando, na maioria dos casos, com esse rompimento total, né? E eu tenho uma base de formação que eu prezo muito por essa questão de você sobrepor o seu desejo pessoal único e exclusivo, né? Sobrepor aquilo que de fato machuca apenas a você, e você entender que quando a gente fala de família, a gente não pode pensar única e exclusivamente na nossa vontade, né? Porque assim, no rompimento familiar, o prejuízo não é apenas de um casal, o prejuízo é tipo muita coisa. São 2 famílias que muitas vezes se davam super bem, a sogra de um lado com a sogra do outro, que geralmente acontece de serem amigas e com esse rompimento acaba se afastando. O planejamento de vida daqueles filhos que também acabam sendo frustrados. O planejamento daquele casal que era casal e que de repente deixou de ser. Sim. E acaba muitas vezes abandonando até os filhos, né? Isso é muito comum de a gente ver pais que constituem a família, no dia que separa, parece que separa também dos filhos. Em alguns casos a gente vê que o pai continua contribuindo financeiramente, mas não quer vínculo de convivência, não quer vínculo afetivo. Tem outros que não contribuem nem com vínculo, nem com a questão financeira, e aí gera todo esse transtorno, que é a nossa maior parcela de atendimento na defensoria no que diz respeito à direito de família, né? Porque a gente também atende outras áreas, mas assim, no direito das famílias especificamente, infelizmente a nossa maior demanda é em relação à investigação de paternidade, que acaba fazendo com que a gente entenda que aquele pai que gerou o filho biologicamente não quer ou não acredita ou simplesmente se afasta mesmo para poder não assumir aquela responsabilidade. Tem a questão da pensão alimentícia, que a gente chama hoje no direito de alimentos, né? Que não abarca apenas a questão da alimentação, que é bom a gente deixar isso bastante clara, mas quando a gente fala de alimentos, diz respeito a tudo, vestuário, medicamento, material escolar e os alimentos também, né? Toda a sobrevivência daqueles filhos menores. Então, assim, na defensoria a gente acaba... Eu gostaria até de lidar mais com esses conflitos para poder a gente estar ajustando essa convivência. Mas, infelizmente, a gente acaba lidando com as questões primárias mesmo, que é a sobrevivência, né? Que é o valor que o pai tem que passar ali, ou a mãe,
que também a depender de com quem a criança fique, né, com o lar de referência, isso acaba sendo alterado, se será a mãe que vai pagar os alimentos ou se será o pai, mas a gente ainda lida, na maioria das vezes, com a criança ficando com a mãe no seu lar de referência e o pai sendo o pagador de alimentos. Olha, tem outra família que a gente conhece muito esse arranjo, né? Que são as famílias homoafetivas, né? A homoafetiva é aquela em que isso é construído por pessoas do mesmo sexo, né? E são fundamentadas também na base da afetividade, né? Tendo os mesmos direitos, os mesmos deveres, a proteção, ganha também a proteção da união estável, assim como a mesma proteção que é dada à família heteroafetiva, né? Esse ano tentaram tirar essa proteção, né? Tentaram tirar e a gente ficou assim, surpresa. Surpresa, porque no século XXI, no ano de 2023, a gente ainda houve discussões querendo mudar um cenário que já está pacificado, algo que já está legalmente firmado, e aí a gente vê uma retirada de direitos que já como se fosse uma tentativa. Retroagir, né? Retroagir, a gente... É um retrocesso. É um retrocesso. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, não é possível. Isso não passará. Então, foi o que veio na minha cabeça. Não passará porque, assim, são direitos adquiridos, né, por esse Que já está em exercício. Já está em exercício. Tem pessoas, eu tenho amigos e amigas que têm um casamento, né, estável, união estável, tem casamento civil. Então, mudar agora é um retrocesso tamanho. E contudo, Andréia, para falar de família, a gente está falando de amor. Estamos falando de felicidade. Então, quando se menciona, né, para fazer a retirada de um casamento, de um direito de duas pessoas do mesmo sexo estarem juntas, é tirar uma felicidade, é tirar o amor dessas pessoas. A possibilidade de amarem. Isso eu vou escolher quem a pessoa vai amar. É porque, na realidade, assim, a gente aprende e escuta o tempo inteiro na faculdade que o direito está a serviço da sociedade. O direito tem que resguardar os direitos das pessoas, né? E a gente acaba se deparando com situações como essa, por exemplo, porque, assim, quando nós escolhemos determinada profissão, a gente precisa entender qual é o nosso papel, né? E o operador do direito, ele tem que compreender que uma coisa é o meu posicionamento pessoal, o que eu quero para a minha vida, né? O que é que eu acredito. Outra coisa é o que eu preciso defender e buscar resguardar os direitos que estão aí postos. Então, assim, existem esses casais que são constituídos por família homoafetiva, né? E essas pessoas, às vezes, vivem muito melhor do que um casal afetivo. Se respeitando, né? Se respeitando, contribuindo, construindo um patrimônio. Às vezes ficam em união estável ali 15, 20 anos ou casados, né? Porque o casamento já é uma coisa bem mais recente, mas a gente fala de união estável, por exemplo, que é uma coisa que abarca a maioria, né? Devido à questão do tempo. Então, assim, constrói um patrimônio e no dia que um desses dois falece, o outro ficava totalmente sem nenhum tipo de direito garantido. E aí via muitas vezes aqueles pais do falecido que muitas vezes colocou esse filho para fora de casa pelo fato de ter descoberto que ele vivia um relacionamento não afetivo, bateu, espancou, humilhou, expulsou. Se afastou a vida inteira. Olha que coisa injusta. Aí vem esses pais que não tiveram convivência nenhuma ou não nutriram afeto nenhum com esse filho e no falecimento dele esses pais ressurgem do nada para serem os herdeiros diretos dessa pessoa, enquanto que aquela pessoa que conviveu com ela durante 20 anos era totalmente excluída desse direito. Então isso de fato é um ganho muito grande para que se resguarde direitos mesmo de convivência. O direito de amar. O direito de amar e de escolher. E esse amor ainda por cima ser um amor respeitado nos termos da Constituição, né? Em termos de direitos e deveres, né? Muito bom. Agora tem uma aqui que é bem polêmica. A família poliafetiva. Essa é complicada. Essa é, né? A poliamor acontece... Eu não conheço não, viu? Não conheço nem. Também não conheço. Então, assim, eu já ouvi falar, né? Assim, de homem que tem duas esposas,
né? Acho que aqui no Brasil deve ter vários casos. Já vi alguns casos na televisão. Mas aqui eu não conheço ninguém. Também não. Você conhece, Jéssica? Se conhecer é melhor, né? Não comentar, né? Eu falo assim, falar, difícil administrar o marido, imagina a dor. Não, mas é importante a gente ressaltar que, assim, a família poliafetiva é aquela família onde existe uma consensualidade Consenso. entre as pessoas para se constituir aquela família. Ou registrar em cartório, como já teve, ou ficou suspenso, né? Mas inicialmente houveram alguns casais que a gente... que já não são mais nem casais, né, a titulação, mas são algumas pessoas que resolveram constituir esse núcleo familiar permeado por 3, 4 pessoas e iam até o cartório e registravam aquela união estável. Durante um período isso foi possível, depois ficou suspenso até se decidir o que seria feito em relação a isso. Mas a gente sabe que o direito ele se preocupa muito com a questão patrimonial. Sim. Então, provavelmente, essa suspensão se dá muito por isso. Porque no momento em que um desses falecem, um tem 2 filhos, outro não tem nenhum, outro tem um filho, outro tem 4. 4 pessoas registradas em união estável. Um desses falece. O direito a esse patrimônio, imagine o conflito que vai ser gerado aí para se distribuir desse patrimônio que vai ser gerado como direito de herança, né, para essas pessoas. Então, assim, a família poliafetiva, ela precisa ficar bem clara que é a família que existe consensualidade entre essas pessoas para restituir esse núcleo. E não é caracterizado, por exemplo, por um casal homo ou hétero, mas que tem uma terceira pessoa que adentra esse relacionamento sem a consensualidade, mas às vezes de uma relação extraconjugal. Não é essa família que a gente está falando. A poliafetiva, ela precisa ter a consensualidade entre todos ali. Não, eu digo isso, que foi justamente a mesma administração, né? Eu administrado 2 mulheres, ou administrar 2 homens, né? 2 maridos ou 2 esposas. Tem que falar a verdade. Tem um reality show uma vez do cara que tinha 4 esposas, né? Então ele tinha pessoal. Não era. Mas na América, eu não vou me escassar nos Estados Unidos, mas ele tinha ali tentando manter um certo equilíbrio. Eu não sei como é que funciona segunda-feira de uns, terça-feira de outra. Jogado no Eu, logística, só eles que vão saber. Mas vamos lá. Ô Cássio, me diga aí, você que na Rafinha nos abandonou, tá Cássio aqui com a gente, que a gente nunca fica só aqui. Ele já anda aprontando aí, vamos ver o Hablando com Jair, porque ele deve estar em algum canto dessa cidade ou do mundo abrindo o seu verbo. E por onde ele já anda, bota aí. Olha onde já está, Andréia. Jéssica, ele está no teatro, no Centro de Cultura Adonias Filho. Ele está ali recitando uma poesia, né? Vocês foram ontem, né? Exatamente. No evento Estrelas Nordestinas. E aí, como foi, meninas? Foi maravilhoso. A gente via assim, quem dança, dança, né? É verdade. Não tem conversa. Quem dança, dança, a alegria de Jailton estar no palco. A forma como ele via o público, a forma como ele sentia parte daquilo ali, né? Ele vive, né? Ele vive aquilo ali inteiro. Ele estava radiante, sim, né? Aí é melhor. Depois de não sei quantos anos. 7 anos sem apresentar. Que emoção. Então, Jair, tu tá... Ele brilhou muito, então. Muito. Estava radiante. Foi um espetáculo belíssimo.
se eu não me engano, chama Alessandra. Alessandra. Companhia de dança, na Casa da Dança. Eu quero mandar um grande abraço para Alessandro, que tem essa companhia de dança. Inclusive, fiquei sabendo que ele é meu conterrâneo de Uberlândia. Então, Alessandro, maravilhoso seu espetáculo, dirigido, né, por Alessandro. E o que eu mais gostei nesse espetáculo, Deia, foi que ele colocou a dança inclusiva. Então, tinha pessoas PCD, tinha pessoas com deficiência, tinha idoso, tinha idosa. Enfim, foi assim, jovem, criança, pessoas que sabem. Obesidade, obesidade magras. Exato. E todos podem dançar, porque dançar é um movimento do corpo, né? E é algo que relaxa, é algo de manifestação, é suave, é gostoso. Capoeira. Capoeira maravilhosa. Capoeira também. É os capoeiristas. Muito lindo. Tudo lindo. Eu gostaria muito de ter ido, só não consegui porque estamos na semana de avaliação. Então, eu espero que a senhora passe direto, viu? Olha a professora falando, sem avaliação substitutiva, né? Eu de orelha aqui, hein? Mas elas são danadas, né? Jai, parabéns pelo seu espetáculo. Você deslizou naquele tablado do Centro de Cultura Adonias Filho. Foi um espetáculo. A gente ficou ali orgulhosas, né? E muito felizes com a sua apresentação. E parabéns para todos e todas que se apresentaram no espetáculo Figuras Estrelas Nordestinas. E foram muitas estrelas, né? Que tem a Estrela Nordestina 2, né? Na próxima eu vou querer entrar, viu? Vou logo adivinhar. Você sabe, gente, que essa apresentadora no passado, eu sei o que ela fez no verão passado. Ela foi dançarina. Ideia, dança divinamente, não é? Você foi dançarina no nosso ar. Na verdade, eu sempre dançava com os meninos, né? Dançava com os meninos. Menino, conta aí. Márcio, Jailton, né? Então, Cristóvão, que fez na banda Cordão. Então, assim, dançava, era massa. Era massa. E aí eu fui aprendendo. Aí um dia já falou assim: você vai ter que aprender a dançar. Imagina ela jogando essa cabeleira, né? Aí eu falei: não, eu vou ensaiar com a vassoura, porque ninguém quer me ensinar, eu me ensaio com a vassoura. Amiga, mas você ensaiava de bota? Agora a bota tem que acontecer. Isso é bem nosso. A nossa bota não pode faltar. É sua gente. O inverno intensamente de botas. É apaixonada. Essa é de suas mulheres. Os dias vi uma bota diferente. Ela brilha, Mas pra fechar aqui esse programa que eu amei, gente. Falar Olha, mas antes de você fechar, Liz, eu quero aqui apresentar pra vocês a família indígena, porque Maria, gente, vocês precisam conhecer a família, entre aspas, de índio. É gigantesca, é uma baderna, é uma bagunça, mas também é muito amor. Olha só, eu convivo no centro da aldeia, aí no centro da aldeia, assim, aí tem a casa da minha avó, aí vem a casa da minha mãe, vem a casa do meu tio, vem a casa do outro tio, vem a casa da tia, vem a casa do tio. Nós fomos lá mesmo. Aí, todo mundo ali faz parte da família, né? Então aí a gente... Só que só tem um único lugar que a gente se reúne. É na casa de manhã, que é na casa da matriarca, né? E aí a gente vamos pra lá, a gente almoça junto, toma café juntos. E além de tudo, acontece muito, sabe o quê? Todos os dias eu conheço alguém diferente. Aí Babau fala assim, não, fulano de tal, é da nossa família. Aí fala, então a família só cresce. Todos os dias cresce. E sem falar que nós indígenas temos o costume, né, cultural de se chamar todos de parente. Aonde você encontro, né? Você fala assim, oi parente, oi parente, oi parente. Por conta do respeito, né? Por lutar pelas mesmas coisas, por defender a mesma causa, por ser indígena também. Fala, oi parente, oi parente, oi parente. Então, gente, a família indígena é maravilhosa. Janaína, a gente quer agradecer imensamente
você ter vindo aqui. A gente teve uma aula de direito civil. E hoje A hora passou que a gente percebeu das famílias. das famílias. Não vamos errar, não, pra gente não ficar... Não foi na frente da própria gente lá. Sou doida. Não, obrigada por você ter aceito o nosso convite de estar aqui no Política Sem Mistério, sempre trazendo aí um assunto que, de certa forma, faz parte. Porque, às vezes, casamento, família é uma instituição. Se é uma instituição, é política, né? Sim. Então, a gente fica muito feliz, a gente está muito perto do Natal. O Natal a gente celebra, né? As grandes e pequenas famílias. A Jéssica tem uma enorme família, que é dividida em troncos, né? Troncos familiares. Os troncos familiares. Então, nesse espírito familiar, né? Daquela mesa lotada, todo mundo... Vamos fazer um especial de Natal, né? Convido aí para assistir o nosso especial de Natal. O direito da Panetone. Claro. E não pode ser o genérico, viu? Tem que ser o... Não pode falar. Pode. Janaína, suas palavras finais aqui. Bom, primeiro eu não posso terminar esse momento sem falar que eu fui aluna de Jailton, né? Então, assim, conheço bem, eu tinha 12, 13, 11 anos de idade, fui aluna de Jailton. E ele, naquela época, gente, né? Não pode falar ainda, mas ele, naquela época, já era essa pessoa, assim, totalmente inovadora, que acreditava na arte, que pegava os alunos para poder estar ali à frente apresentando. Eu fui aluna do Colégio Divina Providência, que é um colégio bastante antigo aqui na cidade, tradicional. E Jailton já era assim, né? Com certeza eu vou ter fotos lá em casa desses registros. Mas, assim, Jailton é uma figura ímpar, né? Quando passa, eu sei, quando eu encontro, vejo aquela figura da mesma maneira. Sempre sorridente. Sempre alegre, sempre buscando inovar onde ele está, né? Inquieto, porque artista é inquieto, né? Artista, ele fica o tempo inteiro buscando algo diferente, algo marcante para poder, por onde ele passa. E Jailton é essa figura aí. Achei fantástico quando eu olhei ele ali nessa imagem. Me fez rememorar muitas coisas da época dessa adolescência no Colégio Divina Providência, onde ele fazia com que a gente tivesse... Eu era uma adolescente um pouco tímida à época, hoje não mais, mas na época que eu era mais nova, sim, meu Deus, como é que eu vou lá pra frente falar e tal? E ele, vamos, e acabava que todo mundo participava, cada um à sua maneira. Então, um grande abraço, Jailton, para você, e assim, acredito que nós, alunos que passamos por você, você conseguiu deixar conosco assim, uma marca bastante positiva, né? Como o professor geralmente deixa, né? Ou a marca boa, ou a marca ruim, ou marca nenhuma. Mas sempre deixa. E Jailton é desse professor que, de fato, deixou uma marca bastante positiva para os alunos que tiveram a honra de ser alunos dele. Então, assim, em relação ao programa, foi um prazer a gente estar aqui falando, né? Trocando ideias, é um bate-papo bastante descontraído e gostoso, né? Porque a gente vai conversando e as coisas vão surgindo, as ideias vão aparecendo e a gente vai falando sobre assuntos que acabam remetendo às nossas vidas, as vidas das pessoas que a gente ama e que a gente tem ao nosso lado. E nesse momento a gente pode fazer isso. E é como a senhora disse, né? O Natal está chegando, é o momento da gente confraternizar. É bem verdade que é uma marca mais positiva para uns e menos para outros, porque cada um tem sua história de vida e traz as suas memórias, né, de coisas boas ou não. Mas o fato é que, independente do modelo familiar, independente da constituição familiar, todo mundo tem uma família, seja ela trazendo coisas boas o tempo inteiro, seja ela trazendo coisas boas e não tão boas em alguns momentos, mas acaba que todo mundo tem a sua família. E que é importante a gente entender que, de repente, a gente não conseguiu ter lá no passado a família do modelo que a gente queria, ou da forma como nós gostaríamos de ter. Mas que é possível, sim, a gente construir a nossa família baseada no formato e da forma como a gente acredita que deveria ser. Os erros que os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que nos criaram cometeram, possibilitaram a gente de perceber que a gente pode agir de forma diferente. A gente não consegue consertar o que já passou, mas a gente consegue fazer de forma diferente de hoje para frente. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter bastante claro e entender que a todo momento é tempo da gente ressignificar. E com as nossas famílias não é diferente.
né? Então, a mensagem que eu deixo é exatamente essa. É sempre tempo da gente construir novas formas de afeto e novas formas de lidar, diferente às vezes daquela que a gente traz de forma não tão positiva. Então vamos deixar aquela mágoa, aquele ressentimento pro lado. Vamos ressignificar as nossas famílias e viver um Natal aí de amor, de paz e de novos planos, de novos planejamentos para nesse próximo ano aí que está chegando. E a gente apresentou aqui Política Sem Mistério, um programa apresentado por mim, Lisdeile Nobre, Andréa Peixoto, Jéssica Tupinambá. Hoje a gente teve a presença feliz aqui e muito boa de doutora Janaína Araújo. E a gente vai se despedindo aqui de você nesse programa muito familiar. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau.